Oi pessoal, eu sou a Renata Dalpino, eu sou oncologista clínica do Centro Paulista de Oncologia, do Grupo Oncoclínicas e também diretora científica do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais. E é um prazer conversar com vocês hoje sobre um estudo que foi reapresentado nessa ASCO 2021, na sessão oral dos tumores gastrointestinais não coloreto, que foi o Checkmate 649. Esse foi um importante estudo de fase 3, que como vocês bem se lembram, foi inicialmente apresentado na ESMO 2020, mostrando que pacientes em primeira linha com câncer gástrico ou de junção esôfago-gástrica, principalmente na população que era o endpoint primário, que tinha CPS maior ou igual a 5, houve ganho tanto de sobrevida global quanto de sobrevida livre de progressão, favorecendo a combinação de quimioterapia com nivolumab na primeira linha desses pacientes versus apenas quimioterapia, e a quimioterapia aqui de escolha era uma fluoropirimidina com uma platina, então basicamente Folfox e Xelox aqui nesses pacientes. E basicamente esse estudo ele contava com 3 braços, então um braço era de nivolumab e ipilimumab, esse braço não foi apresentado nessa ASCO 2021, vai ser alvo de uma nova apresentação no futuro, e o braço que nos interessa, a randomização que nos interessa, que era para quimioterapia com Xelox mais nivo a cada 3 semanas ou com Folfox mais nivo a cada 2 semanas versus Xelox ou Folfox. E o endpoint primário era duplo, sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Então nessa ASCO 2021 o que foi apresentado foi uma análise expandida de eficácia e segurança, e é isso que a gente vai conversar aqui. Lembrando que, tanto no FDA como no Brasil, pela Anvisa, foi aprovado, independente do status de PDL1, a combinação de nivolumab com quimioterapia à base de platina e fluoroprimidina para os pacientes que têm câncer gástrico ou de junção gastroesofágica. Então, isso aconteceu recentemente, né? A gente teve essa aprovação no nosso país, por isso é importante a gente discutir também sobre esse trabalho. Basicamente, se a gente pegar os 2 braços, o braço que recebeu só quimio e o braço que recebeu quimio mais nivolumab, eles eram braços bastante bem equilibrados em relação às características basais dos pacientes. Mais ou menos 70% dos pacientes tinham tumores gástricos, mais ou menos 16, 17% tumores de junção e uma pequena proporção, 13, 14% com tumores de esôfago inferior. E quando a gente olha o endpoint que foi apresentado nesta ASCO 2021, que era o resultado em relação a toda a população, independente do status de PDL1 por CPS, o que se viu foi que na população global, independente então aí do status de PDL1, houve um ganho de sobrevida global que foi estatisticamente significativo e clinicamente relevante, assim como também de sobrevida livre de progressão. Então, se a gente olhar a mediana de sobrevida global, ela foi de 11,6 meses no grupo que recebeu só quimioterapia e passou a 13,8 meses no grupo que recebeu quimioterapia mais nivolumab. Então, se a gente pegar toda a população, independente do status do PDL1, houve também aí ganho tanto de sobrevida livre de progressão quanto de sobrevida global. E se a gente olha as análises de subgrupo, basicamente todas, a imensa maioria favorece o uso, a adição da imunoterapia à quimioterapia, mas quando a gente olha um pouquinho mais, né, com calma para os subgrupos, aí se o paciente tinha um CPS menor, maior ou igual a 1 ou, ou negativo, ou CPS maior ou igual a 5 ou menor do que 5, a gente começa a notar aí que, obviamente, como já esperado e já conhecido, a magnitude do efeito é melhor realmente nos pacientes que expressam PDL1, que são PDL1 positivos. Outro ponto legal do estudo foi que a taxa de resposta ela foi maior no grupo que recebeu quimioterapia mais nivolumab, foi de 58% a taxa de resposta por RECIST, versus 46% no braço que fez apenas a quimioterapia. E outra análise interessante foi que os pacientes que responderam tiveram uma duração de resposta mais prolongada no braço que recebeu a associação, então, do nivolumab. E quando a gente olha para a toxicidade, como obviamente esperado, quando a gente está adicionando uma nova droga, que no caso é o nivolumab à quimioterapia, existe uma adição, um acréscimo de alguns efeitos colaterais, porém, de maneira geral, eles foram razoavelmente como a gente já esperava, principalmente alguns efeitos imunomediados, mas é importante a gente mencionar que, obviamente, aumenta a toxicidade quando a gente adiciona o nivolumab à quimioterapia. E outro ponto interessante que o estudo mostrou nessa atualização na ASCO 2021 é que os pacientes que recebiam o nivolumab tiveram um tempo maior
para deteriorar os seus sintomas em relação aos pacientes que fizeram apenas quimioterapia. Então, isso também é legal quando a gente está falando de um paciente que tem um câncer gástrico metastático, né? Então, os autores, eles concluíram, né, com essa reapresentação na ASCO 2021, que hoje o padrão seria para todos os pacientes com câncer gástrico ou de junção ou de esôfago inferior, a adição de nivolumab à quimioterapia, independente do status do PDL1. Eu faço aqui uma ressalva, eu acho que essa história ela não está ainda acabada, porque obviamente quando a gente olha a magnitude de benefício, ela é certamente muito maior nos pacientes que são PDL1 positivo, seja se você vai escolher o cutoff como o CPS de 5 ou mais, ou 1 ou mais, e provavelmente aqueles pacientes que são PDL1 negativo, se eles derivam algum benefício, esse benefício ele é muito pequeno. E na ASCO 2021 não foi apresentada uma curva para os pacientes apenas que são PDL1 negativo, então a gente precisa estar atentos a isso, apesar da aprovação na Anvisa, no FDA, ser independente do status do PDL1, na minha opinião, esse é um biomarcador importante que vai diferenciar um paciente que vai se beneficiar de um paciente que provavelmente não vai se beneficiar com a adição do nivolumab. Então era isso, pessoal, essa foi a reapresentação do Checkmate 649, espero que tenha sido útil a todos vocês. Obrigada!